Fala, meus companheiros e minhas companheiras. Hoje eu tenho uma mensagem da parte de Jesus para você, da série Jesus, tá? Só que nós, antes de lermos a mensagem, o texto, né, que Jesus nos deu, vamos falar com o Pai, tá? Meu Deus, meu Pai, abençoa essa pessoa que parou, Deus, para ver esse vídeo, que não é à toa, Deus. É que o Senhor dê um propósito na vida dela, que venha se cumprir, Deus. Venha fazer milagre na vida dela, perdoa os pecados dela, Deus. Liberta, se essa pessoa tem vício, esses vícios aí, ruim, é escravo do mundo, liberta, abre os olhos dela, Deus. Cuide da família dela, Deus. Livra de todo mal, de toda doença, Deus. Tira tudo que não for de ti, Deus. Traz coisas novas, boas novas na vida dela, Deus. Transforma ela, traz ela ser uma nova pessoa, nova criatura, Deus, em nome de Jesus, Deus, dá vitória, que os milagres dela, os sonhos dela venham se realizar, Deus, em nome de Jesus. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu hoje, ela se encontra lá no Evangelho de Marcos, o capítulo é o capítulo 5, e o versículo que a gente vamos ler é o versículo 13, tá? Que o Senhor vem falando assim. Jesus logo lhe permitiu, saindo que ele, espíritos imundos, entraram, né? Entrasse, dependendo da sua Bíblia, tá? Nos porcos. E a manada, né? Ou os porcos, dependendo da sua Bíblia, tá? A versão da tua Bíblia, tiver escrita, se precipitou-se por um desempenheiro no mar, ou pulou, tá? Do mar. E eram quase 2.000, afogou-se no mar. Bom, essa mensagem aqui, né? Ela tá falando do gadareno, né? Do endemoniado gadareno. Aquele cara lá de Gadara, né? Um homem que estava possuído por uma legião, que era muito espírito imundo, muito espírito ruim. Só que ele não estava na cidade dele, ele estava, tipo, como fosse numa ilha, um lugar abandonado, sozinho, porque muitas pessoas tentou prender ele, né, para tentar libertar ele, só que não conseguiram. Era um cara que vivia pelado, um cara que não tinha, estava totalmente usado pelo demônio, né, pelos demônios, a legião. Então ele vivia sujo, não comia e vivia no sepulcro, tá? Dentro de um sepulcro. Entendeu? Um lugar onde fica só morto, coisa fedida, né? Coisa ruim. Só que Jesus foi lá para aquele lugar, né? Que antes Jesus ele estava no mar, né? Naquela tempestade, antes de acalmar aquela tempestade, né? Aquela tempestade, aquelas coisas que aconteceu. Antes de Jesus chegar lá na província do Gadareno, onde o Gadareno estava, Jesus já estava indo, passando para outra margem, que era a margem aonde estava o Gadareno, que ele precisava de ajuda, e ali viu que nenhum homem poderia ajudar ele, a não ser algum homem usado por Deus, né, para libertar, tirar aqueles demônios que estavam no corpo dele há anos, há muito tempo, né? Acabando com aquela pessoa, aquele homem. Às vezes muita gente aí está endemoniado, só que não se manifesta. Entendeu? Aí fora, dentro da igreja mesmo. Entendeu? Que se diz cristão, coisa, mas não é. Entendeu? Que todo mundo acha que aquele que tá com endemoniado, né? Ele tem que se manifestar, aquele que grita, aquele que bota a mão, não. Às vezes a pessoa, ninguém diz nada, mas está endemoniado. Igual Pedro, quando Jesus foi para ser crucificado, Pedro não estava Satanás usando ele. Tanto que Jesus falou, sai de trás, Satanás, usando ele para poder Jesus não cumprir o propósito dele aqui na terra, que era a crucificação para salvar todos nós, toda a humanidade, né? Então, muitas coisas as pessoas falam não é pessoa, é o que está dentro da pessoa. Então precisa de uma libertação.
Não tem consciência, entendimento. A pessoa, quando está falando em língua, está pelo Espírito Santo, a pessoa tem entendimento. Essa, estou no Espírito Santo, estou falando, faz várias coisas sem saber, sem entender, fala em língua, sem saber o que está falando. Fica inconsciente, fora de si. Não é. A pessoa pode estar quando está usada pelo inimigo. Agora, por Deus, não. Pelo Espírito Santo, a pessoa sabe tudo o que está fazendo, tem consciência. Tem decência, tem ordem. Não faz bagunça. Entendeu? Que Deus, ele é Deus que organiza as coisas. Bota as coisas tudo no lugar. Não é o que espalha tudo, deixa uma bagunça, uma desordem, não. Tanto que ele só entra naquela casa limpa. Para ele entrar, a casa tem que estar limpa. Então Jesus, para entrar na vida desse gadareno, que estava endemoniado, Jesus tinha que expulsar aquele demônio. Então Deus já tinha falado com Jesus, né, que ele tinha que ir lá para expulsar aquele demônio. Porque já que nenhum homem foi lá, conseguiu expulsar, então Jesus teve que ir lá. Tem coisa que é só Jesus, igual o médico fala, essa pessoa tem tanto tempo de vida, essa pessoa vai morrer. Não, a última palavra vem de Deus. Então, se Deus falar que tem vida, é igual a mulher do fluxo, do fluxo de sangue, não. A Thalita Cume, a filha de Jairo, ela parecia morta, mas Jesus foi lá, falou que ela só estava dormindo. Então, se Jesus quiser reviver, fazer milagres, Jesus faz. Se ele não fizer, ele não é Jesus, ele continua sendo o mesmo. A palavra você fala que ele é o mesmo, hoje mesmo, sempre, né? Lá em Hebreus vem falando. Ele não muda e nunca mudará. Então ele tinha que ir lá para libertar esse endemoniado que estava precisando de Jesus. Talvez você, para ser libertado de alguma coisa, você precisa de Jesus na tua vida. O que salva é Jesus, o que liberta é Jesus, o que cura é Jesus. Esse buraco está faltando na tua vida, nesse espaço aí, tem que preencher com Jesus. E era o que esse gadareno estava precisando. Então Jesus depois chegou lá naquele mar lá, na margem do mar, onde o gadareno estava, desceu do barco, né? E foi ao encontro lá de Sebuca, onde estava um homem escondido. Estava cheio de demoniado, né? Cheio de demônio. Um homem que ninguém queria ficar perto, né? Que a família abandonou, né? Cadê os amigos? Nessa hora não tem os amigos, até os troços amigos ruins sumiram. Ficou abandonado. Entendeu? E Jesus, ele tem um plano para cada um. E tinha um plano na vida desse endemoniado aí, desse gadareno, né? Que estava endemoniado, que ele não era endemoniado. Ninguém é endemoniado, está possuído pelo demônio. Mas a pessoa pode ser liberta, ser uma pessoa, uma nova criatura, uma nova pessoa. Entendeu? A pessoa que é escrava do mundo, ela tem salvação. A pessoa que é gay tem salvação, tem como ser liberta. O traficante, não vê muito testemunho aí? Ex-traficante, ex-bandido, que vira um servo do Senhor, vira cristão, se torna um pastor. Então, para Deus tudo é possível. A palavra do Senhor fala aqui. Até aquele jovem rico, né? Que Jesus fala para ele largar tudo, né? Aquela herança todinho, dar para os pobres. Que ele já sabia o mandamento todinho de Jesus, ele fazia tudinho, mas Jesus falou que faltava uma coisa. E era isso. Ele não quis, aí os discípulos falaram, que é impossível, né, ele largar isso para servir a Jesus. Mas Jesus falou, mas para Deus nada é impossível, que não há nada impossível. Basta a gente querer, ter força de vontade. A pessoa que é liberta dos vícios aí, ela tem força de vontade. Né, das drogas, a pessoa ela tem força de vontade, ela quer. Então você querendo, consegue tudo. Entendeu? Você tendo força de vontade, querendo, igual aquelas pessoas que querem ir para aquele lugar, né, para centro de recuperação. A gente não pode levar, a palavra do Senhor fala que não é por força e nem por vontade, né? A pessoa tem que sentir no coração, deseja. A mesma coisa é você querer obrigar a pessoa a aceitar Jesus. A pessoa quando está perto de morrer, ou a pessoa para se tornar cristão. Não é obrigando, tem que esperar o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Aí toca naquela pessoa, a pessoa vai e aceita Cristo, né, como seu Salvador, aceita Jesus como teu Salvador e começa a servir ao Senhor, ficar nos caminhos do Senhor. Então Jesus foi lá, chamou, né, aquele gadareno,
que já estava morando há muito tempo lá naquele sepulcro, né? Entendeu? Aí ele saiu de lá de dentro, e ele saía muito lá, era de dia e de noite, né? Clamando pelo monte, pelo sepulcro, né? Ferindo as pedras. Aí Jesus viu que ele não estava lá, entendeu? Chamou lá, ele não estava. Aí Jesus foi e correu. E aquele gadareno, quando viu Jesus de longe, saiu correndo para adorar Jesus, né? Para ser liberta. A pessoa, pô, não quer mesmo, vai. Chega, quando a pessoa quer ser curada, igual aquela mulher do fluxo de sangue, né? Ela foi aos pés do Senhor, tocou na orla, porque sabia que se tocasse na orla, no vestido de Jesus, poderia ser curado. Tendo fé, tanto que Jesus curou muitos, falando assim: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A própria uma delas era a mulher do fluxo de sangue, né? Jesus falou: a tua fé não foi minha orla, mas a tua fé, que ela tinha fé, que se tocasse na orla de Jesus, ela poderia ser curada. Era a mesma coisa esse homem. Ele queria ser curado, ele tinha fé, força de vontade, só que não tinha ninguém, então a pessoa ficava com medo. Porque uma pessoa que vivia suja, pelado, uma pessoa que falava coisa com coisa, a pessoa transtornada, fazendo coisa assim fora de si, mas Jesus não. Jesus, ele abraçou leproso. Jesus foi naquele lugar onde as pessoas não queriam. Ai, mestre, sai daí, toca aí não. Jesus ia lá, curava no sábado. Jesus, aquela mulher que tinha adulterado, Jesus estava lá, aqui no lado daquela mulher, enquanto muitos queriam atacar pedra, apedrejar, ele estava lá, ajudando. Ele sempre estava num lado das pessoas para querer ajudar as pessoas. E ajudava, porque Jesus é bom. Jesus é maravilhoso, ele só quer o bem para a gente, para todos nós, até para aquelas pessoas que estão no mundo, que não conhecem Jesus ainda, ou que são ateus, que não creem em Jesus, ele quer. Jesus quer salvar toda a alma. Tanto que a palavra do Senhor fala que a palavra tem que ser pregada a todo mundo. Jesus só vai voltar quando a palavra for pregada ao mundo todo. Aí Jesus volta. Através de nós. Somos cristãos, servos do Senhor. Então aí ele foi naquele lugar, né? Se encontrou com aquele gadareno. Aí aquele gadareno falou para ele: que eu tenho contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo. Que ele sabia, conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus podia libertar ele. Aí ele: não me atormente. Estava fora de si, né? Então, mas Jesus, igual nós temos que ter poder. No nome de Jesus tem poder. Jesus só falou assim, ó: sai desse homem, espírito imundo. Entendeu? E não volte nunca mais. Aí, aí Jesus ainda depois falou, porque tem gente que fica conversando, né? Mas a gente tem que expulsar e acabou, né? Ficar conversando não. Mas Jesus ainda falou para ele qual é o teu nome, que já sabia, mas só para ver o que ia falar. Aí Aí revelou, né? Porque o demônio ele se revela, porque antes não tinha se revelado ali, falado. Ali estava o gadareno, como tivesse normal. Aí agora o demônio se manifestou, falando: eu sou legião, em meu nome, porque somos muito, é legião. Que não é um demônio. A pessoa quando sai da igreja, é cristão, aí sai da igreja, vai para o mundo, aí entra mais sete, tem aquele demônio mais sete. Esse não, já tinha legião, já tinha um monte de demônio dentro dele. Então só Deus, só Jesus mesmo para poder libertar. Entendeu? Aquele rapaz aí falou: rogar-lhe muito que não enviaste para fora daqui da província. Que ele rogava, pedia muito Jesus, entendeu? Queria. Ele não queria ficar servindo mais, fazer as coisas ruins. O negócio de pessoas aí cansa de fazer as coisas ruins. Uns não, mas muitos aí, né, eles cansam. Sabe que ali não tá dando as coisas certas, as coisas só vai de ruim a pior. Aí Jesus falou que viu uns porcos ali perto, né? Uns donos ali, as pessoas que
era dono de uns porcos, né? A gente pegava aqueles porcos para vender, para ganhar dinheiro, né? Coisa para as pessoas se alimentar fora. Aí Jesus viu e falou que o demônio ele entra onde vê espaço, né? Buraco. Aí falou para aqueles demônios entrar dentro daqueles porcos, deu a ordem. Aí aquela manada, né, entrou tudinho dentro daqueles porcos, os demônios todinho. Aí aqueles demônios, quando tava perto da ilha, né, tudo aqueles demônios entraram dentro dos porcos e dali, né, aquela manada, aqueles porcos, caiu de um precipício. Entendeu? Por um desempenheiro no mar, dentro do mar. E eram quase 2.000, afogou-se no mar. Ou seja, era quase 2.000 porcos. Olha quanto dinheiro aquele dono lá dos porcos lá perdeu, que ia ganhar um dinheiro, né, vendendo fora. Mas era para uma causa boa, para aquele homem ser liberto. Aí, depois aquele homem foi, aqueles porcos entraram, né, os demônios entraram nos porcos. Aí, aí aqueles donos lá, né, começaram a falar, né, da maravilha de Jesus, do que Jesus tinha feito, né? Entendeu? Acerca, né, do demoniado, do gadareno, né? Do ex-demoniado que não estava mais demoniado. Aí aquele... Depois que Jesus fez o que ele tinha que fazer, aquele propósito que Deus tinha falado para ele fazer naquele lugar, Jesus cumpriu o que ele tinha que fazer, libertou aquele homem, aí entrou dentro do mar, do barco, né, para ir para outro lugar, continuar a missão dele. É igual a gente tem que continuar a nossa missão aqui. É a mesma coisa quando os discípulos, depois de Jesus partiu, eles queriam voltar à rotina deles antiga, mas Jesus falou para eles continuar fazendo as coisas que eles tinham que continuar fazendo aqui na terra, até o dia deles partir. Aí Jesus foi, aquele demoniado, né? Queria ir com Jesus, mas Jesus falou para ele não ir com ele, mas ir lá para a casa dele, para anunciar quão grandes coisas o Senhor fez. E ele foi para lá e anunciou para aquelas pessoas todas. E através do testemunho dele, muitas pessoas foram convertidas, aceitaram Jesus, creram em Jesus e começaram a seguir Jesus através do testemunho dele. E é assim da gente. Jesus, as pessoas, através do nosso bom testemunho, das testemunho que é para edificar as pessoas, temos que falar, fazer o que Jesus fez, a gente começa a mudar a vida das pessoas. Começa a transformar através do nosso viver e das nossas palavras. E foi assim. Entendeu? O que Jesus faz na minha, fez na vida dele e faz na sua. Virou um novo homem, uma nova criatura. Né? Glória a Deus. Virou um servo do Senhor, evangelista, um pregador da palavra. Que assim você seja, tá? Em nome de Jesus.